Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto, esse culto de oração e doutrina, dia 12 de abril de 2020, quinta-feira. E graças a Deus que tem nos conduzido vitoriosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, glória a Ele, né? E podemos dizer, como o escritor bíblico que diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, meus irmãos, estamos em mais uma transmissão deste culto, de oração e doutrina, e nós vamos iniciá-lo orando ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a direção para as nossas vidas e colocar diante dele este culto que é para o próprio Senhor. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado e poderoso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por este dia e por mais esta oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, transmitindo este culto, Pai, que chegue primeiramente ao Senhor como cheiro suave e também chegue às pessoas que estarão também assistindo e do outro lado da tela também prestando um culto a Ti. Ó Deus, e que elas também sintam-se na oportunidade de estar louvando ao Senhor, de estar prestando o culto ao Senhor, de estar desejosas de ouvir o que a Tua palavra tem a nos dizer. Portanto, Senhor, prepara os nossos corações para o que o Senhor há de nos falar nesta noite. E que o propósito continue sendo o Senhor nas nossas vidas. O nosso alvo maior seja tão somente o Senhor. E que o mais o Senhor realizará na nossa vida de acordo com os teus santos propósitos. Portanto, toma a direção da nossa vida e continua a nos instruir através do que a tua palavra tem a nos dizer. Portanto, Senhor, nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Você, acredito que tem orado para que esse momento passe logo. Na verdade, já estamos entrando aí numa segunda semana em que estamos distanciados, né? É um distanciamento social, chamado distanciamento social, e acredito que você tem orado para que isso em breve passe, acabe, para que possamos estar juntos, né? Presencialmente, vendo o rosto do outro. Então, que o Senhor nos dê esta oportunidade muito em breve, né? E que as notícias sejam melhores do que nós temos ouvido nos últimos dias. Tá? Deus continua no governo deste mundo. Nada está acontecendo sem a vontade permissiva do Senhor. Deus conduz todas as coisas, mesmo com o trabalhar do homem, mas Deus vai conduzindo o trabalhar do homem para que os seus propósitos santos sejam realizados. Tá? Nós estudamos bastante o que aconteceu com Jó, então foram 6 lições que nós dedicamos aos domingos pela manhã, falando do que aconteceu na vida de Jó, né? E lá no final, Jó, entendendo que em tudo Deus tem um propósito, ele declarou no capítulo 42: sei que os seus planos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então Deus continua
na condução deste mundo, né? Por mais que o homem trilhe, queira prevalecer a sua própria vontade, ou mesmo a dureza do coração humano, ou mesmo a perversidade do coração humano, Deus continua no controle de todas as coisas. E aqui nós estamos orando nesse propósito para que no tempo de Deus, é claro que o nosso desejo é que acabe quanto antes, mas no tempo de Deus e ao mesmo tempo que as coisas acontecem, que Deus esteja confortando e animando os nossos corações para continuarmos firmes na presença do Senhor. Não é? Então nós vamos nesse momento fazer um momento de louvor, tá? E iremos, tem os irmãos aqui, número reduzido no Ministério do Louvor, mas vai ser um momento de entoarmos hinos de louvores ao Senhor. E você que está do outro lado da tela, você também tem a oportunidade de estar cantando louvores ao Senhor. E a primeira música que nós vamos cantar é que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em glória. Manifestado em carne, justificado em espírito.
manifestado em carne, manifestado em carne, justificado em Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus. Jesus é o Rei da Glória, todo poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. Vamos continuar cantando. A música diz: quem nos separará? Quem nos separará? O apóstolo Paulo, ele até escreve, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? O amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Será a altura, a profundidade, a morte, a vida. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Estou bem certo, estou bem certo, de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus
Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. E a próxima música é do cantor cristão, 450. o número 450. Então você pode acessar aí também o seu cantor cristão, e cantar conosco a música Igreja Alerta, que diz no coro, diz assim: sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes sempre no avançar, glória, glória a esse que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Confiando em seu amor, partir, partir, a salvação proclamar com a palavra santa do bom Salvador.
Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos orar sempre. Você que tem orado por essa situação que o país está enfrentando, não deixe de orar. Continue orando sempre. Tá? O Senhor nos convoca a estarmos orando. Um dos papéis da igreja é colocar tudo diante do Senhor em oração. Além de todos os outros benefícios que a oração nos traz, nós já conhecemos, né? Então, vamos orar nesse momento e orar mais uma vez pela situação que não só o Brasil, mas todo mundo está enfrentando. E continuar orando para que depois que acabar tudo isso aí, eu acredito que esse é um momento, é uma oportunidade que Deus nos dá para repensarmos vários conceitos, muitas das vezes conceitos equivocados que nós temos, né? Eu acredito que esse momento é uma oportunidade para nós também revermos certos comportamentos que costumeiramente, habitualmente, fazemos, sem perceber, e que tem sido não só prejudicial para quem faz, mas também para a igreja do Senhor, para a família em si. Eu acho que é um tempo de nós meditarmos de fato no que a palavra do Senhor tem nos revelado. O tempo do Senhor está chegando, está se aproximando cada vez mais. Então eu acredito que esse período é um período de repensarmos. E além de repensarmos, eu acho que esse repensar nos leva a mudanças, a modificar pensamentos, a modificar atitudes, a encararmos a obra do Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor de uma maneira mais firme, mais sincera, mais séria. Então, de tudo o que tem acontecido, esse é o lado bom para nós, Igreja do Senhor. Acredito que é um lado bom também para aqueles que estão afastados do Evangelho reverem a sua situação. Acredito que é um lado bom também para as pessoas que não querem conta até então com o Evangelho e também repensarem. Então, feliz é a pessoa que se coloca à disposição para mudança. Tem uma frase que eu já falei várias vezes na igreja e que aqui eu repito: nada muda se eu não mudo. Entre a semana e mais semana, se eu não mudar, continua o mesmo. Entre ano após ano, se eu não mudar, também continua o mesmo. Então, enquanto eu não mudar, as coisas não mudam também para mim. Então, vamos aproveitar esse período de tempo em que estamos distanciados uns dos outros, em que aquela agitação do dia a dia muitas vezes nos impõe, para fazermos uma reflexão do que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos dizer. Nessas entrelinhas, o que é que você entende? Qual é a mensagem que Deus está passando para nós, a todos nós, para o mundo, para a sua igreja,
Qual é a mensagem que Deus está passando? É o momento de refletirmos, né? E quando nós refletimos, nós então partimos para uma ação. Então, reflexão sem ação de nada vale. Fica só no campo intelectual, né? Fica só na teoria e não promove nada. Tem que haver a promoção de algo novo. Então, vamos aproveitar cada vez mais esse momento para orarmos a Deus, para lermos a sua palavra, meditarmos no que Ele tem a nos dizer. Né? Já se passaram o quê? Próximo de 15 dias, né? Entramos na segunda semana, está havendo esse distanciamento, para alguns um pouco mais, e o tempo está passando. Não podemos deixar que esse tempo passe em vão. Não podemos. Seremos péssimos alunos, péssimos aprendizes, se não tirarmos nenhuma lição com relação a isso. Então, peça a orientação ao Senhor, se coloque à disposição para que Deus fale ao seu coração, né? Não encare esse momento como um momento qualquer, porque não é. Não é. Nunca aconteceu na história do mundo ter uma paradeira desse jeito. Deus está nos dando a oportunidade. A gente sabe que depois vem as consequências, né, de toda essa paralisação que está tendo no mundo. Mas nós precisamos sair dessa situação fortalecidos. E quem é capaz de nos fortalecer? Somente Deus. Não pense que acabou esse isolamento, acabou essa quarentena, que vai voltar tudo à normalidade, porque não vai. Vai precisar de pessoas mais fortes, mais capacitadas para enfrentar o que virá depois. Então, se nós não aproveitarmos esse período para absorvermos a mensagem que Deus quer nos passar e nos fortalecer no Senhor, entraremos nessa segunda fase, né, que vai ser uma fase também de dificuldades muito grandes, mais enfraquecidos, vulneráveis, né, e suscetíveis a qualquer outra coisa. Então precisamos nos fortalecer primeiro, né, no Senhor. Buscarmos a Deus em oração, meditarmos na sua palavra, para que saiamos fortalecidos a tal ponto de sermos o ombro amigo para outras pessoas. Não pensemos somente em nós, mas também nos outros. A começar da família, começar da igreja, e assim vai se expandindo. Vamos abrindo um leque maior e a sociedade e tudo mais. Então, vamos pegar essa oportunidade que o Senhor nos dá e fazer dela uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Amém? Que Deus nos abençoe neste sentido e que Ele nos revista cada vez mais do seu Santo Espírito para suportarmos tudo que vier como dificuldade, como provação à nossa frente. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Ó Deus,
Mais uma vez nós estamos aqui em oração, estamos prestando um culto a Ti. E, Senhor, nós entendemos que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Não tem outra palavra. Agora, Deus, como nós temos sempre orado nessa consciência de que é permissão Tua, nos ajuda, Senhor, a absolvermos, a entendermos qual a mensagem que o Senhor quer transmitir através de toda essa situação. O que o Senhor quer fazer conosco? Ó Deus, eu creio que não é nada para pior, não é nada para o lado ruim, mas o Senhor quer nos ensinar algo. O Senhor quer preparar os nossos corações e nos preparar para outras situações. O Senhor quer nos fortalecer. O Senhor se coloca sempre à disposição para nós o buscarmos. O profeta Isaías já diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, Senhor, que o teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, possa aproveitar esse período de tempo de afastamento, de distanciamento social, para estar cada vez mais se relacionando com o Senhor, para buscar ao Senhor de fato, para que o Senhor se faça presente a cada momento nas nossas vidas. Não que o Senhor não possa, mas que a nossa parte seja essa, de fazer com que o Senhor esteja presente conosco em toda a atitude, em cada gesto que nós fazemos, para que nós possamos, Senhor, ser edificados por Ti, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos aprender mais do Senhor e no Senhor. Ó Deus, nada é em vão. Nós cremos. Nada é em vão nessa terra. Tudo tem um propósito. Ó Deus, e que nós possamos ter nesse momento a oportunidade de nos achegarmos mais ao Senhor. Continua a falar conosco, Pai. Ó Deus, prepara a tua igreja para o que vai acontecer depois que terminar esse isolamento. Que nós possamos, Senhor, sempre confiar no Senhor. Jamais desistir ou jamais se desesperar. Mas que nós possamos estar sempre com o nosso olhar no Senhor, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem desviar a nossa atenção, mas tão somente no Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Continua a falar conosco através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu peço a você que abra em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao 25. Eu acredito que é um texto bastante oportuno para o que nós estamos vivenciando, mas não somente isso.
Muitas vezes nós focamos em uma determinada situação, um determinado problema, mas esse texto nos prepara para toda a nossa vida. Nós vamos entender muito bem em que ele se encaixa, qual é a situação que Jeremias, ao escrever essa passagem, se encaixa. Então nós vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor, para que possamos sair edificados e também animados em continuar, independente de continuar buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Então, você que abriu sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25, nós vamos ler e você acompanhe aí em sua Bíblia. A versão que eu costumo ler é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Não é nenhuma novidade para os irmãos, porque sempre no púlpito eu faço uso da NVI e algumas vezes diferencia a colocação de uma palavra de outra, mas o importante é que o conteúdo, a mensagem é a mesma. Tá? Então, o que é que diz em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25? Diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Meus irmãos, que preciosidade esta passagem da palavra do Senhor. É claro que cada texto, cada passagem tem a sua peculiaridade, tem o seu contexto, o seu pano de fundo, e todas elas são especiais. Toda a Escritura é especial, é do Senhor, vem do próprio Senhor. E ela, portanto, ela nos fala profundamente, marca o nosso coração, a nossa vida, e exatamente esse é o propósito, para que haja mudança em mim, mudança em você, e aplicando a cada oportunidade aquilo que temos absorvido da palavra de Deus. Então, meus irmãos, para que nós possamos entender o que é que está escrito aqui nesta passagem, nós primeiro vamos contextualizar. Contextualizar é nós entrarmos no que estava acontecendo naquele exato momento que Jeremias, que é o autor, ele escreve, coloca no papel. Então, o que nós temos a dizer para aqueles que conhecem o profeta Jeremias ao ler o livro que tem o seu nome, o profeta Jeremias, meus irmãos, ele levou 40 anos, olha só, 40 anos, falando ao povo que Deus ia pesar a mão sobre eles por causa da desobediência que eles viviam. 40 anos. Quando nós lemos lá desde o início o livro de Jeremias e até meado, nós observamos exatamente isso. O que acontece é que o profeta Jeremias levou 40 anos advertindo o povo do juízo de Deus,
advertindo para que o povo se endireitasse, né, para que o povo se comprometesse ou fosse comprometido com o Senhor, mas o povo não levou em conta. Era como se fosse o estilo de vida deles, né? Aquele povo viver na desobediência. Para eles era um estilo de vida, era um modo de viver. Foram longos 40 anos pregando e o povo fazendo ouvido surdo. Será que é diferente do nosso tempo? Hã? Tantas mensagens que nós ouvimos. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente conosco. Ouvimos e muitas vezes fazemos ouvido surdos. Não levando em conta o que Deus diz, muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos iguaizinhos àquele povo. Parece até que não é conosco. Entra no ouvido e sai pelo outro. Nem parece, né, que é Deus que está falando, que a mensagem é de Deus, que a palavra é de Deus, né? Parece que passa pela mentalidade do povo que lá, para não sei que época, a pessoa ou as pessoas acham que tem algum poder para barganhar com Deus, ou seja, para negociar com Deus. Só que essa possibilidade não existe. O fazer ouvido surdo, ou não levar em conta, ou parecendo que não está falando para nenhum de nós, não vai adiantar de nada. Porque a palavra de Deus nos mostra, quando o povo agiu dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, Deus veio com o seu juízo. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer aquilo que havia dito que iria fazer, pela dureza do coração das pessoas. E aquele povo se manteve endurecido, seu coração de pedra. Aquele povo não se curvava diante de Deus e da sua vontade. Era um povo de dura cerviz. Muitas das vezes nós estamos agindo da mesma maneira. Deus está falando. Deus usa os seus servos e parece que não é comigo. Não, é sempre com o outro. Comigo não. Meus irmãos, Deus, Ele não está brincando de ser Deus. As palavras dele, mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer. Vai ou vão se cumprir, não é? O que de fato aconteceu ali na vida daquele povo. Aconteceu. Jeremias falando, pregando 40 anos, dando o recado de Deus. E aí o que acontece, quanto mais tempo vai passando, o povo não vai levando em consideração, vai achando que o pregador está exagerando, que é coisa dele, e aí vai empurrando com a barriga. E aí vai negligenciando mais e mais. E aí vai cada vez mais num poço
e se afundando, e não vai percebendo. E aí cada vez mais se enchendo de si próprio. Até aqui deu tudo certo, está tudo bem. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Chegaram a tal ponto de maltratar Jeremias. Não foi Jeremias que jogaram no fundo do poço? Jogaram no poço? 40 anos aquele camarada enchendo meus ouvidos, né? Dizendo que Deus vai pesar a mão, dizendo que Deus é justiça, e nada acontece. 40 anos, e o povo se enchendo, né, e achando que é coisa do profeta, achando que é coisa do homem, e que nada vai acontecer. Deus não está brincando de ser Deus. O que Ele fala, Ele cumpre, Ele faz, né? Jeremias, acontece que Jeremias viveu para ver a cidade de Jerusalém destruída. Ele viveu para ver. E ele está justamente nesse cenário. O pano de fundo de Lamentações é exatamente este. Um cenário de destruição, casas destruídas, o templo destruído, pessoas sendo mortas, famílias sendo desfeitas, outras pessoas sendo levadas cativas, um verdadeiro cenário de destruição, um verdadeiro cenário de guerra. O que de fato aconteceu, o que Deus havia dito, se realizou. Meus irmãos, qual é o ensino primordial que nós tiramos dessa passagem bíblica? Além do que eu já falei, né? Um dia a palavra do Senhor se cumpre, e a palavra de Deus não volta vazia. Deus não solta palavras ao vento, como muitas vezes nós soltamos, né? Todas as palavras de Deus são verdadeiras. Então, nós temos outra lição que nós precisamos aprender, né? E esta passagem nos ensina, como crentes em Cristo Jesus, a lidar com o sofrimento. A lidar com o sofrimento. É interessante nós observarmos o olhar criterioso de Jeremias, mas também observarmos a confiança que Jeremias depositava no Senhor. Mesmo em meio àquele cenário, mesmo em meio a este cenário que nós estamos vivendo, que não chega nem aos pés daquilo que Jeremias vivenciou. Jerusalém toda destruída. Eu já falei aqui há pouco tempo atrás. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar uma lição muito importante para a nossa vida em meio aos sofrimentos que todos nós estamos suscetíveis a passar. Seja esse sofrimento de menor intensidade ou de maior intensidade, não importa. Mas precisamos aprender com o que Jeremias aqui relata, né, da sua confiança no Senhor, né, apesar de tudo aquilo que ele observa ao seu redor. É uma realidade que ele tinha naquele momento, né, mas que a sua confiança no Senhor ficou acima de toda aquela realidade.
por mais que estejamos vivenciando uma realidade difícil na nossa vida, eu volto a dizer, de menor intensidade ou de maior intensidade, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Então, a lição que nós tiramos aqui, meus irmãos, é que precisamos, da mesma maneira que Jeremias fez, precisamos trazer à memória, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar ou nos proporcionar esperança, mesmo em meio ao caos. Olha o que diz o versículo 21. Na minha versão diz assim: todavia, porém, contudo, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Olha o que Jeremias se propôs a fazer. Olha o que ele se propôs a fazer. É o que nós precisamos nos propor a nós mesmos a fazermos. É como um exercício mental, que você pode fazer quando somente vê problemas e parece que não há solução. Talvez você esteja vivenciando isso nesse exato momento. Talvez não seja o problema da Covid, talvez seja outro tipo de problema. Mas Jeremias, ele propõe fazer um exercício mental, mesmo quando somente vê problemas e parece que não há solução. Então, mais do que nunca, ao invés de se desesperar, lembrar do que pode dar esperança. O que pode te dar esperança? O que pode me dar esperança? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Alguns podem pensar: a esperança está no governo de fulano, de ciclano, de beltrano, a esperança está num determinado regime político, a esperança pode estar num sistema financeiro forte. Mas a sua esperança está onde? Ainda, a sua esperança. Será que você acha que a sua esperança está na sua conta bancária? Será que a sua esperança está na sua condição intelectual? Será que a sua esperança está em algum plano B, se é que ele existe? O profeta Jeremias se refere ao que acontece a partir do momento que ele rememora, ou seja, ele traz as mais belas lembranças à sua memória de que? Do caráter amoroso e gracioso de Deus. A base dele está aí. Quando ele traz à sua memória, ele tem lembranças, ele se lembra de alguma ou de várias situações que também lhe proporcionaram esperança, mesmo em meio a outras dificuldades que ele vivenciou e que nós também temos vivenciado, porque não é somente isso, nós temos um histórico de vida, outras coisas aconteceram conosco. E aqueles momentos nos fez aprender algo novo, algo que nos sustentasse, algo que nos mantivesse em pé. E é justamente isso que Jeremias ele faz, Ele traz as mais belas lembranças à sua memória do caráter amoroso e gracioso de Deus. Nós somos convidados a fazer o mesmo quando o sofrimento chega a cada um de nós. Trazer a memória
algo que possa nos dar esperança. O problema, eu quero dizer, o problema pode até não deixar de existir. Ele pode até continuar. Ele não vai desaparecer como um passe de mágica. Não é? O problema pode até continuar. Mas eu trago muito mais à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E foi isso que aconteceu com Jeremias, né? Quando ele escreve no versículo 20, olha a maneira que ele escreveu. Antes dele colocar isso no versículo 21 em diante, olha o que ele colocou no versículo 20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ou seja, ele estava ali vendo todo aquele cenário. Eu já falei de destruição. E ao olhar que só observava e só via isso, aquilo estava trazendo sempre a memória dele. Né? Estava colocando, martelando a cada minuto aquela situação. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Já estava querendo tomar conta do emocional de Jeremias. Já estava querendo dominar a mente de Jeremias. Toda aquela situação ruim, precária, toda aquela desolação. Mas aí ele diz, todavia, porém, apesar disso tudo, apesar da situação querer tomar ou dominar a minha mente, com todas essas coisas ruins, com todas essas coisas que vão me colocar mais e mais para baixo, todavia, porém, lembro-me também do que pode me dar esperança. Talvez você fique pensando só no problema. Talvez você não esteja achando uma solução nesse exato momento. Talvez você não consiga parar de pensar nos problemas, nas dificuldades, nas situações de adversidades. Mas uma atitude você precisa tomar. Isso aconteceu com Jeremias e você precisa tomar essa atitude. Eu também preciso tomar a atitude. Vamos lembrar do caráter amoroso e gracioso de Deus por nós. Era exatamente isso que Jeremias estava fazendo. Todavia eu me lembrarei daquilo que pode me trazer esperança. Que maravilha, meus irmãos. Mesmo em meio ao caos, nós podemos pensar em Deus Pai. Deus amoroso. E aí, meus irmãos, e como atua o caráter de Deus? Que é amoroso e que age com graça. Como é que atua? Aí nós vamos ver nos demais versículos como é que atua. Primeiramente, ele quer pensar naquilo que pode lhe dar esperança. É o que nós devemos fazer. E como é que atua o caráter de Deus que é amoroso e age com graça? E aí eu vou colocar aqui como 1.1. E aí nós identificamos o seguinte: o caráter de Deus que é amoroso e gracioso age através das suas misericórdias. Olha o que diz o versículo 22 e a primeira parte do versículo 23. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em algumas versões diz, duram para sempre. E aí no 22, a parte A diz assim, renovam-se a cada manhã. O caráter de Deus age, o caráter amoroso e gracioso de Deus age através das suas misericórdias. Apesar do cenário de destruição em Jerusalém se encontrava. Por mais que a mão de Deus pesasse sobre o seu povo por causa da sua desobediência, Deus, através da sua bondade, não se esqueceu e jamais se esquecerá do seu povo. Jamais esquecerá. Assim como aquele povo não foi destruído para sempre, nós temos a prova, Israel está aí, firme e forte, porque o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Israel está aí, atravessou séculos e mais séculos, apesar da diáspora, estarem espalhados por todo o mundo. Um dia eles se ajuntaram, como profecia do próprio Senhor. Isso se deu em maio de 1948. Está aí, Israel. Ou seja, aquele distanciamento que as comunidades de Israel viviam não foi capaz de que fizesse eles sumirem do mapa, sumirem da terra. Estão aí. Então, assim como aquele povo não foi destruído para sempre, também nós podemos contar com a grande bondade de Deus nas nossas vidas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhemos as consequências da nossa negligência. Olhemos as consequências da nossa infidelidade. Deus pesa a mão, mas Ele sempre usa de misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O caráter de Deus, amoroso, gracioso, faz com que Ele haja através das suas misericórdias. Agora, o 1.2 é que nós aprendemos mais. Quando Jeremias ele diz que quer trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, ele pensa também na fidelidade de Deus. E aí o caráter amoroso e gracioso de Deus se manifesta também através da sua fidelidade. O versículo 23, a parte B diz assim: grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, quando nós passamos a trazer à memória tudo o que nos aconteceu, nós podemos perceber que Deus sempre agiu através da sua fidelidade, e que não é pequena, é grande. Jeremias coloca aí: grande a tua fidelidade. Meus irmãos, nós não temos do que reclamar da fidelidade de Deus. Reclame da sua infidelidade, mas da fidelidade de Deus não. Nós podemos reclamar da nossa infidelidade, mas da infidelidade de Deus não. Nós não podemos reclamar. Mas Deus é fiel no que Ele promete.
Deus sim, né, é verdadeiro e fiel. Deus tem sido fiel à sua palavra o tempo todo. Ele não mente. Para que nós não caiamos num equívoco com relação a essa fidelidade de Deus, né, e tenhamos nesse texto de Jeremias que mesmo o povo errado, mesmo o povo infiel, né, Deus vai agir com fidelidade. O apóstolo Paulo ele escreve no capítulo 3 de Romanos algo para nos alertar. Eu quero que você abra aí Romanos capítulo 8. Capítulo 3, desculpe, Romanos 3. Do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que ele diz. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na sua circuncisão? Na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgar. Mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele está falando que a palavra de Deus foi confiada aos judeus, embora alguns se tornaram infiéis, tá, a essa proposta de Deus. Alguns não recusaram ser fiéis a Deus, tá? E aí Paulo coloca logo de imediato a infidelidade deles, né, ou a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus vai continuar sendo fiel à sua palavra, né? Deus vai continuar sendo fiel à sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, alguns usam desse argumento de que Deus vai sempre ser fiel à sua palavra, apesar da infidelidade de alguns. E alguns dizem que, no versículo 8, alguns o acusavam caluniosamente, afirmando que ele pregava, né, que as pessoas podiam fazer o mal que for, que isso ia se tornar em bem. Ou seja, abusando da fidelidade de Deus. Mas ele completa o raciocínio dizendo, a condenação dos tais é merecida. Ou seja, muitas vezes nós olhamos a fidelidade de Deus apenas por um aspecto. E quando Deus é fiel, ele é fiel como um todo. Ele faz a promessa de bem
para a nossa vida, mas ele também tem uma palavra dizendo que, a partir do momento que infringirmos a sua vontade, que infringirmos o que ele quer como atitude daqueles que prezam por fidelidade, daqueles que prezam por relacionamento com Deus, né? Daqueles que prezam por sua palavra, né? Então, Deus, ele mantém, como mantém aqueles que desobedecem. Né? Ele mantém a sua posição, a sua palavra, ele é fiel naquilo que ele diz. Então, aquele que não tem, que não é fiel para com Deus, também tem um resultado. Então, o que nós estamos falando, que Deus é fiel, apesar daquele cenário todo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né? O mesmo raciocínio, o apóstolo Paulo, ele segue em Romanos, no mesmo livro de Romanos, capítulo 6, em que ele coloca assim, falando da graça de Deus: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E muitos se valem da graça. As pessoas gostam muito de dizer: estamos vivendo no tempo da graça. Mas não é porque estamos no tempo da graça que vamos continuar pecando. Então ele diz: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Tá certo? Então Deus, ele mantém a sua fidelidade. Voltando aqui ao contexto, ele mantém a sua fidelidade, apesar de todas as dificuldades e problemas que nós vivenciamos. Né? Indo adiante, Jeremias prossegue, meus irmãos, e então, nesse exercício de trazer à memória, veja o que ele diz no versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Diga para você mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Olha você mesmo. Mesmo que não tenhamos uma expectativa muito boa pela frente, mesmo que as coisas piorem, mesmo que a princípio você não veja uma solução, mesmo que, apesar de tudo, Jeremias ele disse para si próprio: a minha porção é o Senhor. Diga a você mesmo: a minha porção é o Senhor. Nele porei a minha esperança. Ao invés, meus irmãos, de você estar focando na situação de dificuldade, no problema, pense no Senhor, que tudo pode fazer. Pense no Senhor, que através do seu amor gracioso tem estendido dia após dia as suas misericórdias.
Pense no Senhor que se mantém fiel à sua palavra. Pense no Deus que deu o seu Filho, Jesus, para que possamos ter vida e vida com abundância. Pense. E diga, a minha porção é o Senhor. Nele porei a minha esperança. Eu quero encerrar, meus irmãos, a meditação de hoje com o último versículo que nós lemos no início, né? Nós lemos do 21 ao 25. E olha o que diz o versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Vale a pena colocar o Senhor como a sua única e verdadeira esperança. Vale a pena buscar o Senhor. Portanto, mantenha firme, buscando o Senhor. Ele é bondoso. Ele não nos deixa desamparados. O Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso. O grande amor de Deus foi a tal ponto que entregou o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, não valíamos nada. Diga para você mesmo que o Senhor é a sua esperança. Busque a Deus, continue perseverando, buscando o Senhor. Não olhe para a dificuldade, não foque no problema, mas coloque Deus, coloque o Senhor Jesus como sendo a sua esperança verdadeira. Amém? E o Senhor continue nos abençoando grandemente. Vamos orar para encerrarmos o culto nesta noite? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Ó Deus, queremos mais uma vez agradecer, Pai. Queremos sempre ter o coração grato. Que as nossas orações sempre sejam orações de gratidão a Ti. Porque o Senhor tem sido a nossa esperança. As Tuas misericórdias têm nos alcançado e elas são inesgotáveis, né? Se renovam todos os dias, a cada manhã. Ó Deus, a Tua fidelidade tem sido independente ou apesar da nossa infidelidade. E nós só temos que agradecer, Pai. Nos ajuda a ficarmos firmes no Senhor, perseverantes no Senhor. Continua a falar conosco, porque cremos que o Teu Santo Espírito continua a falar conosco. A Tua palavra seja cada vez mais poderosa. Obrigado, Pai, por tudo. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa força, é a solução no tempo da angústia, é a nossa esperança em todo o tempo. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos dê uma noite na sua santa e gloriosa presença e que nós possamos estar sempre dispostos a aprender lições preciosas vindas da palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito a nos ensinar e à medida que nós aprendemos, nós confiamos, nós nos mantemos fortes, porque o Senhor nos fortalece e o Senhor nos prepara a cada dia para vivermos dias diferentes e oportunidades diferentes para o nosso crescimento espiritual. Um forte abraço, aguardo ansiosamente para que nós possamos estar nos vendo pessoalmente. Vamos orar nesse propósito, continuar orando nesse propósito e que Deus nos abençoe grandemente. Boa noite e um bom sono em nome de Jesus. Amém.